música para o Senhor Jesus. Vamos chamar o pastor Márcio para fazer uma oração. Glória a Jesus. Vamos nos pôr de pé então, fazer uma oração, agradecendo o Senhor por mais esse domingo podermos estar na casa do Senhor, glorificar, exaltar o nome do Senhor. Aleluia, e bendizer o seu santo nome. Glória a Jesus. Senhor maravilhoso e eterno, obrigado, Jesus, por mais este dia, Senhor, que tu concedeste de podermos estar reunidos, Senhor, em tua casa, a orarmos, Senhor, a buscarmos a tua presença, Senhor, e a recebermos o que o Senhor tem preparado para cada um de nós, Senhor. Abençoa, Senhor, esses momentos que estaremos passando, ó Pai. Nós nos entregamos, Senhor, a Ti, Senhor, o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, plenamente, Senhor, aquebrantado e contrito em Tua presença, Pai, para que Tu possas, Senhor, operar lá no mais profundo do nosso ser. Abençoa, Senhor, esses momentos, ó Pai, e a vida dos Teus filhos, Senhor, que nessa noite se chegaram em Tua presença, o Teu Espírito tocando, Senhor, livrando, Senhor, e abençoando, Senhor, para a glória do Teu nome, Pai, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem tomar assento. Hoje o irmão Mateus vai estar dirigindo o culto dos cavalheiros. Uma Débora com 2 hinos da harpa. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Vamos louvar os hinos 6 e 7 da harpa. Seis. Na maldição da cruz, elevaste o teu amor e rogar, Senhor Jesus, Pai, perdoa o transgressor. Queres com vigor muitas almas despertar. Ó Senhor, transformar, remir, curar, assim, queres todos renovar. O maligno tentador é o autor da perdição, do pecado, mal e dor, da doença e da aflição. Queres com vigor muitas almas despertar. Queres, ó Senhor, transformar, remir, curar, assim, queres todos renovar. Tu levaste, ó bom Jesus, o pecado, o mal e a dor, e a doença sobre a cruz. És o grande Salvador. Queres com vigor muitas almas despertar. Queres, ó Senhor, transformar, remir, curar, assim, queres todos renovar. Deus é bom, quer sempre o bem do oprimido, pecador. Mal nenhum em si Deus tem,
pai Leonai com a palavra introdutória e logo após a irmã Silvana com o hino. Boa noite, irmãos. A paz seja convosco. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em Salmo 23, o Salmo do ano. Tem o Salmo do dia, este é o Salmo de 2023, né, pastor? Amém? Todos acharam? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém? Podem se assentar. Nós sabemos que nós passamos por alguns anos atrás, né, uns 2 anos atrás, nós passamos por dificuldades, né, o mundo passou por dificuldade, né, da pandemia. Só que se a gente for observar, o mundo continua passando por problemas, inclusive o nosso país, né? A gente sabe que está acontecendo muitas coisas ao mesmo tempo, porém coisas diferentes, mas que está escrito na palavra do Senhor. E nós sabemos que no sul, né, a enchente, aconteceu tudo aquilo lá, mas uma das coisas que a gente pode observar, os irmãos que mandam vídeo, né, às vezes a gente vê na internet, que o nosso Deus, ele supre, em meio à dor, em meio a todo aquele problema que os irmãos estão enfrentando, aquelas pessoas que não conhecem o Senhor estão enfrentando, mas eu tenho certeza que os servos de Deus, eles estão sendo supridos, e eu creio que ele, no momento, alguém já deve ter parado para pensar que o Senhor, o nosso pastor, ele é o pastor que não falta nada, pode estar no meio de qualquer problema, mas o Senhor, ele tem suprido a necessidade. Eu creio que isso tem refletido também nos ímpios, naqueles que só ouviram falar de Jesus. E eu creio que muitos, em meio a todos esses problemas que eles estão passando, eu creio que em algum momento ele já parou para pensar, realmente, Deus, ele supre. Eu não faço parte ainda do povo, mas Deus, ele tem suprido, eu tenho certeza disso, né? Porque a gente tem visto pessoas se mobilizando, pessoas cristãs e não cristãos se mobilizando para fazer. E isso é um sinal de quê? Que Deus, ele continua com os braços abertos, ele continua com as mãos estendidas para abençoar os filhos e aqueles que ainda não são filhos. Porque a palavra nos diz o quê? Que ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Se não falta para nós, significa que nós podemos abençoar aqueles que não têm, certo? Aqueles que não têm. E, através disso, não só abençoar a vida das pessoas com aquilo que a gente pode financeiramente, mas em meio desses problemas, nós podemos falar o quê? Do amor de Deus para essas pessoas, né? Que às vezes a pessoa está com o coração sensível, está triste, mas que é o momento de plantarmos uma semente. Quem sabe o coração está ali, o coração como a terra fofa, né? Própria para receber a semente, e que essa semente venha brotar e dar muitos frutos. Amém? E aqui no último ele diz assim, a bondade e a misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Aqui, quando ele fala para sempre, eu creio que ele não está falando só aqui.
ele está falando para a eternidade. Se nós permanecermos, nós podemos dizer que será eternamente na presença do Senhor. Amém? Que Deus abençoe. Amém. Vamos orar. Vamos ficar em pé, irmãos. Pai maravilhoso, nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra, Jesus. Pai, nós cremos, Senhor, que tu tens abençoado. Deus, tu és o nosso pastor, o pastor, Senhor, que cuida das suas ovelhas. Pai, até aqui tu tens cuidado de nós. Até aqui, Senhor, tu tens abençoado a tua igreja, Senhor. Aonde tem um coração, Senhor, que coloca a sua vida diante de ti, o Senhor não tem desprezado, o Senhor tem cuidado, o Senhor tem usado pessoas para abençoar. Deus amado, nós temos visto, Senhor, nesses dias, a tua mão, Senhor, movendo sobre a vida daquelas pessoas que precisam de uma urgência. Deus, nós temos ouvido testemunho, milagres, Senhor, que tu tens operado, Deus, em meio às dificuldades, em meio à tribulação. Tu és o Deus que operou no passado e que continua, Senhor, operando em nosso meio. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, que tu venhas alcançar, Senhor, aquele coração endurecido, que tu venhas, Pai, tocar nos corações que precisam de ti. Pai, derrama da tua graça, derrama do teu poder, ó Deus. Quebra, Senhor, todas as barreiras, quebra, Senhor, todo muro, Senhor, todo coração endurecido contra a tua palavra, Jesus, que tu venha tirar toda a cegueira, Deus, que o povo possa ver, Jesus, que tu és o Deus que cura, tu és o Deus que transforma, tu és o Deus que restaura, tu és o Deus que trabalha, Senhor, para aqueles que tu amas, ó Pai. Deus, até aqui tu tens nos direcionado, até aqui, Senhor, tu tens abençoado a tua igreja, Senhor. E nós somos gratos, Senhor, por cada dia. Nós somos gratos, Senhor, pela vida. Nós somos gratos, Senhor, pela oportunidade que nós temos de estar reunidos na tua casa para te adorar. Temos essa liberdade, Deus, para engrandecermos o teu nome, Senhor. Muito obrigada, Senhor, pelo teu amor, pela tua misericórdia, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém, Jesus. Uma Silvana. Aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei e majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu
começo e o fim. Três se forma em um. Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos vão te ver. Quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o céu, tu és digno do louvor, e eu cantarei quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, Cantarei quão grande é o meu Deus, todos vão te ver. Quão grande é o meu Deus. Aleluia. Diaconiza irmã Patrícia, dando a palavra de oferta. Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor. Glória a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia, bem conhecido, mas o Senhor sempre fala conosco, né? De maneira e forma diferente. Em Lucas, no capítulo 21, irmãos. Glória a Jesus. Glória a Deus. Bendito o teu nome, Jesus. Amém. Nos diz a palavra do Senhor. E, olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva, porque todos aqueles depositaram para as suas ofertas de Deus do que lhe sobeja. Mas esta, da sua pobreza, deitou todo o sustento que o tinha. Aleluia. Vemos aqui bem claro, irmãos, desta senhora, desta mulher, que é onde o Senhor Jesus estava, com grande multidão, ele ali em frente e observando, né, o povo, colocando ali na arca do tesouro os seus valores. Mas o que chamou a atenção do mestre é que ele viu esta mulher, uma mulher simples e humilde, irmãos, dando-lhe 2 pequenas moedas, uma moeda de bronze. Ali ele viu que aquela mulher, ela deu com o seu coração. Ela deu não pensando, irmãos, que o que eles iriam pensar, o que eles iriam falar, daquele comportamento dela ao passar ali na arca aquelas 2 moedas. Ela não ficou ali envergonhada, não, irmãos. Essa mulher com o coração, ela deu
para o Senhor. Os demais ali davam do que sobejavam dos seus valores, quem sabe valores altos, eles davam. Mas esta mulher, irmãos, ela deu com o coração, com um humilde coração, com amor. E por fé, irmãos, por fé aquela mulher deu ao Senhor. Aleluia. Não sabemos, irmãos, como que era a maneira que ela vivia dentro do seu lar, como que ela ganhava aqueles valores. Não, a Bíblia não fala isso. Mas só diz que o que ela tinha, ela deu para Jesus. Não porque o Senhor precisava, porque Ele não precisa, irmãos. Mas a obra, a casa do Senhor precisa. Enquanto nós estamos aqui na terra, irmãos, nós precisamos, a igreja precisa dos pagamentos, da luz, da água, de tantas outras coisas, Mas, irmãos, nosso Senhor, Ele não precisa, porque Ele é o dono do ouro e da prata. Ele é rico. Aleluia. Oh, glória. Nós somente devolvemos aquilo que Ele nos dá, irmãos. Glória a Jesus. Por isso a importância dos dízimos e as ofertas na casa do Senhor. Certa feita, irmãos, chegaram os homens para cobrar os impostos ali, nas dracmas ali, para os discípulos do Senhor. E ali questionaram, mas o Senhor, o Jesus, o teu mestre, ele não dá a oferta, ele não dá? O Senhor Jesus veio até Pedro e disse, olha Pedro, vamos dar, vai lá no mar, o primeiro peixe que aparecer ali, quando levantar as ondas, você pegue e tira a moeda que está dentro da sua boca e dê. Porque é bíblico, irmãos, dá a César o que é de César e dá ao Senhor o que é do Senhor. Aleluia. E assim somos bem-aventurados e somos abençoados. Assim o nosso lar é abençoado pelo Senhor. Não é aberto brechas para o devorador entrar dentro dos lares, irmãos. Amém? Glória a Jesus. Vamos ofertar com alegria. Se nessa noite nós não temos valores, nós vamos adorar, irmãos, com o nosso louvor, com a nossa adoração. Vamos nos pôr de pé, fazer uma oração e agradecimento ao Senhor. Aleluia. Aleluia, irmãos. Já crendo naquilo que o Senhor já está dando para nós, para a igreja do Senhor. Tanto físico quanto espiritual. Porque isso aí é automático. Aleluia. Maravilhoso, glorioso Pai. Em nome de Jesus, aqui estamos nós, Senhor, mais uma vez diante da Tua presença. Meu amado, meu soberano, meu altíssimo e meu bendito. A Tua palavra, Senhor, que fala conosco, Senhor, é como fonte, Senhor, que não tem fim, Jesus, e que se renova sempre, Senhor. Jesus, falamos acerca aqui, Senhor, a importância de nós darmos, devolvermos, Senhor, os nossos dízimos, Senhor, à Tua casa, Pai. Senhor, amado e santo, queremos pedir a Tua bênção, Senhor, abrindo portas, Senhor, conduzindo, Senhor, as vidas, os lares dos nossos irmãos, das nossas irmãs, Senhor, abençoando a sua saúde, Senhor, o seu físico, Pai, as suas mãos para o trabalho, Pai. Acrescenta no celeiro dos Teus filhos, Senhor. Que nunca, Senhor, não falte o pão de cada dia, Jesus. Porque, Senhor, o justo, Senhor, pode muito em seus efeitos. Raste com rabassa, rabacarabacaias.
Oh, meu amado, olha pelo órfão, pelas viúvas, Senhor, pelos trabalhadores da tua casa, por cada um, Senhor, por cada pai de família, Senhor, por cada, Senhor, mulher, Senhor, por cada um, por cada uma, Senhor, que tem, Senhor, se colocado, Senhor, ao seu trabalho, Pai. Dai, Senhor, a tua ricas bênçãos, Senhor, e as bênçãos espirituais, Senhor, e que portas, Senhor, que brechas sejam fechadas, Senhor, para que o devorador, Senhor, não venha ter, Senhor, acesso, Pai, a entrada, Senhor amado. Rabassanda, rabastoricanda, rabassaia. Derruba, fortaleça, Senhor amado e santo, nesta noite, Pai, contra os teus filhos, Senhor, nesta hora, Pai amado e santo, e que o teu nome venha ser glorificado para a glória do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nós queremos te agradecer. Amém. Irmã Débora com louvor. Pode tomar assento. Espírito Santo, ore por mim. Leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Ajude nas minhas fraquezas, nem sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está
aqueles que amam a ti, Espírito Santo, vem orar por mim. Irmão, oro com o hino. Aleluia. Confesso, irmãos, que eu já estou até satisfeito, viu, pelos louvores, pelas orações. Glória a Deus. Preciso aprender preciso aprender pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, que Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer te dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim.
pastor Márcio com os administrativos e logo pregando. Glória a Jesus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Vamos apresentar uma visitante, então, nesta noite. Temos a alegria de apresentar a visitante, a irmã Sofia. Glória ao nome do Senhor Jesus. Seja bem-vindo. Vamos dizer tudo junto? Sois bem-vindos, em nome de Jesus. Amém. Débora não gosta muito de cantar corinho de sois bem-vindos, né? Glória a Jesus. Não tem repertório, né, Débora? Tem? Deixa a produtora dizer. Uma hora, sabe os corinhos de bem-vindo, não temos que ensaiar. O Rodrigo sabia uns bem antigos, assim. Aí, às vezes, dava assim que a Débora não era da época, né? E aí o Rodrigo trazia do fundo do baú. Mas glória a Jesus pela vida, então, da Sofia. Esteja abençoada nessa noite na presença do Senhor. Uma alegria, né? E Deus que tem cuidado de nós, né? Glória a Jesus. Vê que coisa maravilhosa, né? Deus já falou através, eu acho que da leitura, do primeiro louvor, dos louvores em si, Deus vem falando conosco. E agora a mensagem que Deus cuida de nós. E nós vamos ver, então, esse cuidado de Deus que está lá em Gênesis. Glória a Jesus. Gênesis capítulo 21. Vamos ver sobre o cuidado de Deus. Aleluia. E vai vir lá para a casa do Monório mais um varão. Glória a Jesus. Que benção descobrir hoje, então, que é um varão que vai vir. Glória a Jesus, né? Foi revelado que é um... Glória a Jesus. A expectativa estava grande para saber o que era, né? Alguns diziam que era uma menina, outros diziam que era um menino. Glória. O irmão falava que era um menino, né? O irmão acertou. Disse que era um menino. Glória a Jesus. Eu lembro uma vez quando a Patrícia estava bem pouquinho tempo do Mateus, e na época o saudosa memória do pastor Guaraci, lá da sede de Porto Alegre, olhou para ela, é um varão que está aí. E era mesmo. E ela não tinha nem tempo de ultrassom, nada, menos, né? Era bem pouquinho tempo na época. Era uns 2 meses, eu acho que estava. Mas como Deus tem cuidado e como Deus cuida. Nós vamos ver então Gênesis capítulo 21. Glória ao nome do Senhor Jesus. E o verso 9, o 21 e o verso 12. Os irmãos acharam? Gênesis capítulo 21 e verso 12 nos diz assim, ó. Disse, porém, Deus a Abraão, não te pareça isso mal, por causa do moço, e por causa da tua serva, atende a Sara em tudo o que ela disser, porque por Isaque será chamada tua descendência, mas também o filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água, pô-lo às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. E ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se defronte à distância de um tiro de arco, porque dizia, assim não verei morrer o menino. E, assentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar. Ele disse, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí aonde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Amém. Nós vemos aqui, os irmãos sabem, na questão da promessa de Deus, que Sara não dava filho a Abraão,
e havia uma promessa sobre a vida de Abraão, de uma grande descendência, e Abraão foi se estendendo em idade. Abraão começou a pegar uma certa idade e Sara também, e Deus havia prometido, olha, vocês vão gerar uma grande cidade, uma grande nação virá através de vocês. E chegou o momento que eles não conseguiram aguardar o tempo de Deus e planejaram então a serva então de Sara, Agar, que viesse a conceber. E aí então, na mentalidade deles, seria então o possível filho da promessa que Deus havia prometido. Só que nós vemos que a promessa de Deus, muitas vezes, aos olhos humanos, aos nossos olhos, parece ser demorada. A promessa de Deus, o plano de Deus para a nossa vida, muitas vezes, parece que nunca chega esse momento, aleluia. E nós vemos que assim aconteceu com Abraão. Assim aconteceu com Sara. Deus guardava Abraão, Abraão era o pai da fé. A fé que tinha Abraão, confiava em Deus, mas chegou um momento da vida dele que ele balançou diante de uma promessa e tentou ajudar Deus da maneira humana. E assim, muitas vezes, nós recebemos promessas da parte de Deus e nós não alcançamos no tempo em que nós imaginamos ser oportuno e começamos a nos afligir. E começamos a nos preocupar, mas diz-nos a palavra do Senhor que eles fizeram de uma maneira natural, podemos dizer. Eles fizeram, bem conhecido aqui, com um jeitinho brasileiro. Eles fizeram da promessa de Deus a ser alcançada de uma maneira natural, não de uma maneira revelada por Deus ou de uma maneira vinda através de Deus. E nos mostra a palavra de Deus que Agar concebeu então, e veio Ismael. E nos diz a palavra do Senhor que chegou o momento em que então Deus abençoou a Sara. Chegou o momento agora de se cumprir a palavra de Deus. Eu fico pensando que o quanto que eles se alegraram, entre aspas, com aquilo que eles achavam ter alcançado de Deus, e que não era a promessa de Deus. Chegou então, Agar concebeu, olha, é o filho da promessa, olha, Deus realmente deu para nós, mas não era ainda. E eles até aquele momento, imagina a Agar, a serva, agora concebendo e dando à luz a um filho do seu Senhor. Imagina a alegria no coração dela. Imagina ela imaginando fazer parte por uma ação humana, não uma revelação de Deus. Por uma estratégia humana, podemos dizer. Por meios humanos, nós conseguimos alcançar muitas coisas. Por estratégias humanas, se consegue alcançar muitas coisas, mas a revelação da parte de Deus, ela é imensuravelmente maior e melhor. Glória a Jesus. Nós vemos aqui que Agar poderia ter se alegrado muito por ter ou pensar fazer parte de uma promessa da parte de Deus, e que eles pensavam estar encaixado, então, naquela promessa que Deus faria de Abraão uma grande nação. E nos diz a palavra do Senhor que chegou o momento em que Sara não suportou mais. A sua serva não suportou mais ao menino e falou, olha, Abraão, despede ela. Não quero mais ver ela por aqui. Não dá mais. Agora chegou realmente a promessa de Deus, eu concebi. Imagina, irmãos, é incompatível a ação humana diante da ação revelada por Deus. Deus se estabelecendo sobre a nossa vida, comparando a momentos que nós tentamos fazer com que Deus haja.
E, em contrapartida, a ação real de Deus sobre a nossa vida. E nós vemos aqui que chegou um momento, então, que ela falou, olha, despede ela, não dá mais. E Abraão se compingiu porque fazia parte dele. Ele atentou para a voz dela, quem deu a ideia foi Sara. Quem veio com essa estratégia foi Sara, não aguentando esperar o momento certo de Deus, precipitando-se diante de uma promessa. Ela tentando fazer da sua própria maneira, diz-nos a palavra do Senhor que ele então acatou a sua orientação. E chegou agora nesse momento, ele entristeceu-se. No verso 7, 23 e 7, diz assim, então se levantou Abraão e se inclinou diante do povo da terra, diante dos filhos. Ele falou dizendo, se é do vosso agrado que eu sepulte a minha morta. Verso 23. Acho que pulou. O ventinho levou aqui. Virou o vento. No verso, deixa eu ver onde é que tá. 8, ó. Isaac cresceu e verso 7. No 21 e 7, 8. Isaac cresceu e foi desmamado, e nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, a qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaac, disse a Abraão, rejeita essa escrava, seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro como Isaac, o meu filho. E pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa do seu filho. Então Abraão ficou entristecido com essa posição de Sara. Abraão ficou chocado com isso, mas diz a palavra de Deus que Deus orientou, dizendo, olha Abraão, ouve a Sara. Olha, Abraão, ouve a Sara, porque eu vou fazer dele também uma grande nação, mas ele não será cotado como o filho da promessa, porque o filho da promessa é o de Sara. Chegou o momento, então, que Abraão despede a Agar. E nós vemos, irmãos, a palavra de Deus nos disse que Abraão pegou, então, e colocou um odre de água. Eu creio que tudo que ele tinha às suas mãos, tudo que ele poderia ajudar a Agar, tudo que ele poderia fazer para ela e pelo menino, ele, de uma maneira que viesse a durar mais a água para ela, ou mais o mantimento para ela, e ele sabendo que ela foi errante para o deserto, ou seja, sem uma determinação, sem um caminho, sem um projeto, mas diz a palavra de Deus que ela foi para o deserto. Deserto é lugar de sofrimento, deserto é lugar de luta, deserto é lugar de sequidão. E nos diz a palavra de Deus que, por mais, irmãos, que ela pudesse economizar aquela água, por mais que ela pudesse tomar bem devagarzinho, pensando assim, meu trajeto é longo, eu não sei nem para onde ir, eu vou só dar uns golinhos nesse sol escaldante, nesse deserto. Mas nos diz a palavra do Senhor que chegou um momento que acabou a água. Chegou o momento que os recursos humanos acabaram. Chegou o momento em que eu creio que ela ia por aquele deserto e pensando assim, olha, quanta alegria eu tive na casa de meu Senhor pela vida de Ismael, e agora o que eu estou passando? O que está acontecendo comigo? Olha que batalha está vindo sobre mim. Olha quantos momentos de alegria na casa do Senhor, do meu Senhor Abraão, e o quanto que ela foi, eu creio que abajulada quando veio, então, segundo o pensamento deles, aquele menino da promessa. Mas não era, porque o da promessa estaria vindo ainda, que era Isaac. E nos diz a palavra de Deus que acabou a água então, e ela entristeceu-se, e deixou o menino longe, para não ver ele morrer de sede, para não ver a criança
se sucumbir. Já pensou, irmãos, que coisa triste a pessoa chegar a morrer de sede em um deserto, aquele menino a qual havia trazido tantas alegrias para ela, e agora o menino é a causa de eles irem ao deserto e estarem morrendo. Mas como foi louvado ao Senhor nesta noite, Deus cuida de nós. E nos diz a palavra do Senhor que ela chorou. Eu creio que ela largou ele embaixo de alguma sombra de pedra, alguma coisa, e ficou de longe olhando, desesperada, porque o recurso do homem havia acabado. Porque o recurso de Abraão havia acabado. Aquilo o que Abraão poderia fazer por ela havia acabado. Glória a Jesus. Irmãos, às vezes eu lembro dessa passagem quando a gente está diante de uma pessoa, de um pedinte na rua, e que às vezes, olha, me dá um dinheirinho, eu preciso me alimentar, compra um salgadinho aí para mim, eu quero comer. Isso aí é a água do odre de Abraão, porque vai acabar. Glória ao Senhor. Tu pode dar 10 reais para a pessoa, vai acabar. Abraão poderia ter dado um galão de 1.000 litros para ela ir arrastando lá, no deserto lá, 1 hora ia acabar, porque é um recurso finito. Mas quando vem da parte de Deus é infinito, glória ao Senhor. Quando nós ajudamos alguém é algo finito, vai acabar. Mas quando essa pessoa tem um encontro com Deus, aí passa igual a samaritana no poço de Jacó. Passa a ser uma fonte que jorra para a vida eterna. Quando a samaritana se encontrou com Jesus, a palavra de Deus diz que na hora sexta, no poço de Jacó, os discípulos tinham ido comprar comida, diz a palavra de Deus, e Jesus estava sozinho. E ele chega para ela e diz, olha, me dá de beber. E ela falou, olha, tu sendo judeus, tu fala comigo, porque os judeus não falavam com os samaritanos. Eles não se trocavam palavras, eles não se conversavam, era um povo à parte. E nos diz a palavra de Deus que ele fala, olha, me alcança um pouquinho de água. E aí ela, tu sendo judeu, tu fala comigo. Eu sendo samaritana. E aí Jesus começa a conversar com ela. E ela viu que Jesus era um profeta. Quando ele fala, olha, vai lá e chama o teu marido. E ela diz, ela, não, eu não tenho marido. Aí ele fala, não, tu tivesse 5 e o que tu tem hoje não é teu. Ela, olha, vejo que o Senhor é profeta. E aí ele fala, olha, se tu soubesse quem fala contigo e o dom de Deus, tu que me pediria água viva, e eu te daria água que jorraria para a vida eterna. Ela pensando da água física. Ela diz, então me dá dessa água para eu não precisar vir mais aqui nesse poço. Eu não quero mais vir aqui nesse poço. E ela olhou para ele e disse, mas tu, a palavra de Deus diz que Jesus não havia formosura alguma. Não havia nada desejável nele, não havia nada de beleza nele. Era um homem sofrido de dores, diz a palavra de Deus. E ela olhou para o Senhor Jesus e disse, mas tu é maior do que nosso pai Jacó, que abriu esse poço aí, ó, bebeu ele todo o gado, bebeu toda a família, a geração, e até hoje nós estamos tirando água desse poço. Tu não tem nem uma vasilha para tirar água desse poço e tu está dizendo que vai me dar água viva. Imagina, irmãos, o Deus de Jacó estava ali falando com ela, e ela não estava compreendendo quem era ele. O Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó estava ali. E ela pensando que Jacó era maior do que ele. Às vezes, irmãos, nós incompreendemos as ações. Nós não compreendemos as ações de Deus para a nossa vida. Da mesma maneira, Agar, lá no deserto, a palavra de Deus diz que ela foi e chorou. Só que no próximo versículo, a palavra de Deus diz que Deus ouviu o menino. Glória a Jesus. Deus ouviu o menino. Eu não sei qual foi a oração do menino. Eu não sei qual foi a petição do menino.
Eu não sei o que Abraão havia instruído até então o menino, glória a Jesus. Mas a palavra de Deus diz que Deus ouviu o menino. Glória a Jesus. Agar estava no momento final ali, acabou as suas esperanças. Não tinha mais recurso. O recurso do homem havia acabado. Por mais benevolência que Abraão poderia ter seguido para com Agar, mas chegou o momento que acabou. Os nossos recursos são finitos, irmãos, mas o amor de Deus é infinito. Aleluia. A misericórdia de Deus é infinita e nos diz a palavra de Deus que o que me chama a atenção, irmãos, é que Deus não abriu um poço para Agar e para Ismael, para o menino, como diz a palavra. Deus não fez jorrar de uma pedra a água para eles beber. Nos diz a palavra do Senhor que Deus abriu os olhos de Agar. E ela viu que ali tinha um poço. O poço estava ali, irmãos. Ela estava morrendo de sede. O menino estava morrendo de sede. Diz a palavra do Senhor que Deus abriu os olhos de Agar. Diz-nos a palavra do Senhor no verso 18. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber o rapaz. O poço estava ali, o recurso estava ali, mas ela não estava vendo. Imagine, irmãos, às vezes nós estamos aflitos por situações que estão acontecendo, mas o poço está próximo de nós, e nós não conseguimos contemplar a saída, nós não conseguimos ver, Senhor, eu estou sucumbindo, eu estou morrendo de sede, eu não sei o que fazer para sair dessa situação, eu não sei o que fazer. Eu creio que Agar ali, ela chorou amargamente, mas a palavra de Deus diz que Deus ouviu o menino. O poço estava ali, Agar não estava conseguindo enxergar o poço. Às vezes, irmãos, a aflição muitas vezes. Eu creio que várias vezes já aconteceu dos irmãos estarem procurando alguma coisa e no meio do sufoco, da velocidade, passar por cima daquilo que está procurando e nem ver. Nem ver. Quantas coisas. Tentei lembrar agora de alguma coisa, de tanta coisa. Tantas coisas que a gente está procurando, e onde é que está, e onde é que está, e onde é que está, e a gente já passou o olho. A chave do carro, quantas vezes, onde é que está a chave do carro, e a chave, e olha na mesinha e está ali em cima e não vê. E daqui a pouco vem e já procurou em 200 lugares, e aí vem mais devagarzinho, está aqui, ó. Eu olhei aqui, não vi. Hã? A Débora falou, e já aconteceu de eu procurar, quando vê, estava no bolso a chave. Não achava de jeito nenhum, irmão. Que fui ver, estava no bolso a chave, mas daí não ia achar mesmo, né? O óculos, né, irmã? A irmã falou do óculos na cabeça aqui, ó. Dá-lhe procurar o óculos, né? Glória a Jesus. Ou pior, quando já está no rosto, né? Dá-lhe procurar o óculos. Onde é que está o óculos? Mas às vezes, na hora do desespero, e nos mostra a palavra de Deus que Agar estava desesperada pelo menino. Imagina, irmãos. A palavra de Deus nos diz que Deus foi o recurso para a vida de Agar. Deus mostrou para a mulher samaritana que Ele pode fazer uma fonte de água viva dentro do ventre dela, que jorrasse para a vida eterna. É um meio de recurso infinito, irmãos. Então, diante das nossas necessidades, diante dos nossos embates, diante das nossas batalhas, diante das afrontas do adversário, diante de algo que Agar tinha por fim na vida dela, acabou a vida do menino, acabou a minha vida, eu não tenho mais esperança, eu não tenho mais recursos. Aquilo que Abraão havia me dado acabou.
aquela saída que eu estava tentando de uma maneira natural acabou, aleluia. Aquele recurso, porque um odre cheio de água, irmãos, é um recurso natural, mas se findou agora quando Deus se faz presente, irmãos, nas nossas batalhas, quando se encerra o recurso natural, quando se encerra aquilo que o homem alcança ou pode alcançar. Aí passa-se então Deus a agir, porque o homem sabe que não consegue mais. Chegou aquele momento de Agar, ela começou a chorar, pensou, eu não quero ver um menino morrer. Imagina, irmãos, ver uma criança morrer agonizando de sede. Eu não quero ver isso. Imagina ela se lamentando. E eu não sei qual foi a oração do menino, mas nos diz a palavra de Deus que Deus ouviu o menino. E que interessante, irmãos, que no momento da aflição dela, ela não viu a saída. Ela não viu a água. Eu fico imaginando que ela quase se pisando na água e desesperada, morrendo de sede. Às vezes, irmãos, o recurso está bem pertinho de nós, mas a nossa aflição do dia a dia, as nossas batalhas do dia a dia e a nossa tentativa de resolver, irmãos, da maneira humana, de resolver ou de achar que o nosso recurso é até o natural. Ela achou que o cuidado de Deus para a vida dela e do menino era até as circunstâncias naturais, mas chegou o momento que Deus abriu o sobrenatural, abriu os olhos dela, porque o poço já estava ali. A aflição, muitas vezes, do dia a dia faz com que nós não conseguimos enxergar as saídas que Deus tem para nós, aleluia. Deus quer nos dar as saídas. Glória ao nome do Senhor. Deus quer nos dar estratégias espirituais para as batalhas, mas nós precisamos fazer a oração, aquela que o Senhor ouve. Aqui nos diz que Deus ouviu o menino. Eu não sei qual foi a maneira que o menino se chegou a Deus. Nós vemos que Ana, quando estava amargurada, ela chorou diante de Deus no templo. A palavra de Deus diz que Eli olhava a Ana diante do altar e só via os seus lábios se mover. Não se sabe como foi a oração, a maneira da oração, mas ela fala, olha, eu sou uma mulher angustiada. E eu tenho chorado, me derramado diante de Deus. Às vezes, irmão, é esse momento de choro, de derramamento, que nem palavra sai da nossa boca, que o Espírito Santo está intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Não tem como exprimir o que o Espírito Santo está falando diante de Deus. Nós estamos somente gemendo e chorando na presença de Deus. Mas o Espírito Santo está levando essa oração diante de Deus. Chegou o momento em que Jesus fala para Pedro, Pedro, o diabo pediu para peneirar a tua vida. Ele quer cirandar a tua vida, Pedro, mas eu roguei ao Pai. Jesus disse. E aí Pedro olhou, não, Senhor, eu estou pronto para ir até a morte contigo. Estou pronto, Jesus. Eu sou teu discípulo, eu tenho seguido a ti, Jesus. E aí Jesus olha para ele e diz, Pedro, antes do galo cantar, tu vai me negar 3 vezes, Pedro. Pedro achava que estava preparado. Pedro achava que estava pronto. Mas Jesus, conhecendo a Pedro, da mesma maneira que Jesus intercedeu por Pedro, eu creio que Jesus chegou diante do Pai e disse, Pai, Pedro tem essas falhas, Pedro tem me ajudado, Pedro é afoito, Pedro é meio nervosinho, Pedro é meio colérico, Pedro tem que dar umas esfarquejadas ainda, uma brutalidade em Pedro, mas Pedro vai dar bom. Ajuda Pedro. Assim eu creio que o Espírito Santo intercede por nós quando nós dobramos o nosso joelho e oramos, dizemos, Senhor, eu não sei nem como orar. Eu não sei nem como chegar. Imagina, a palavra de Deus diz que Deus ouviu o menino. Deus ouviu o menino. Eu não sei o que Abraão havia instruído o menino,
mas ele orou e a oração dele foi ouvida, e Deus abriu os olhos da mãe dele. Às vezes, não conseguimos ver como Agar não conseguia ver, mas quando Deus ouviu, eu creio que o Espírito Santo levou aquela oração diante de Deus, e intercedeu pelo menino, e diz, olha, o menino está pedindo por água, envia o recurso. Assim como Deus intercedeu por Pedro, diz, olha, Pedro, o diabo quer sacudir a vida de Pedro, mas Pedro não está pronto ainda. Faltam umas coisinhas na vida de Pedro. Assim o Espírito Santo intercede por nós, irmãos. Quando o diabo quer sacudir com a nossa vida. E aí o Espírito Santo diz, olha, ele tem lutado, ele tem se esforçado, ajuda ele. Daqui a pouquinho ele vai ficar bom. Daqui a pouquinho ele vai servir mais e mais. Daqui a pouquinho ele vai estar preparado para as batalhas. E assim nós vamos, irmãos, seguindo avante, lutando, chorando aos pés do Senhor, não compreendendo muitas vezes as ações, mas Deus nos renovando as forças. E Deus tinha promessa ainda, e fez uma grande nação. Imagina, irmãos, a ação que Ismael vem como uma obra da carne, porque foi o homem que tentou fazer de uma maneira humana. E Isaac veio então o filho da promessa, que foi no momento certo, Deus havia preparado, e veio então a promessa para a vida de Abraão. E Deus cumpriu o seu projeto através de Isaac. Assim Deus quer cumprir projeto em nossas vidas. Independente muitas vezes que nós não conseguimos orar, ou pensamos que a nossa oração não chega diante de Deus. Mas como Deus ouviu o menino, abriu os olhos de Agar, Deus quer ouvir as nossas orações, quer abrir os nossos olhos para nós vermos os recursos que Ele tem cuidado de nós. Porque verdadeiramente o Senhor tem cuidado de nós. Vamos nos pôr de pé, irmãos, vamos orar e agradecer ao Senhor como o Senhor tem cuidado de nós, como o Senhor tem nos livrado, como o Senhor tem nos abençoado com a sua gloriosa presença. Aleluia. Vamos orar ao Senhor. E diante dos pedidos de oração, irmãos, dessa campanha tem o irmão Hudson, que foi acometido de um câncer feroz. E ele é um irmão que trabalha lá nos Estados Unidos, acho que é Estados Unidos ou Porto Rico. Então vamos orar para que Deus venha estender as mãos poderosamente e fazer um milagre, algo especial, tremendo na vida desse irmão Hudson. Deus possa restabelecer a sua saúde diante desse embate, diante dessa batalha. Amém, irmãos? Oremos ao Senhor. Pai maravilhoso e Deus eterno, diante, Senhor, da Tua presença estamos orando e intercedendo pela vida, Senhor, do irmão Hudson, Senhor. Tu podes, Senhor, e repreendemos, Pai, toda obra do mal, Senhor. Repreendemos, Senhor, esta força contrária contra a vida dele, Senhor. Este mal que tem acometido ele de uma forma, Senhor, terrível, ó Pai. Inentendível, Senhor, pelo homem natural, Senhor, e qual a medicina não alcança recurso, Pai. É o momento de Tu operares, Senhor. Da mesma maneira que Agar, Senhor, havia se limitado aos recursos físicos, a saúde, Senhor, a medicina, Senhor, se acabou os recursos, Pai. Então age e opera, porque verdadeiramente o milagre é Teu. Tu és o dono da vida, Senhor. Opera sobre a vida, Senhor, desse irmão, Pai. Opera sobre a vida dele e restabelece para a glória do Teu nome, Jesus. Dá, Senhor, o milagre, opera o milagre, e que o Teu nome seja glorificado, Senhor, seja repreendido este mal. Em nome de Jesus, bem, Senhor, como as causas, Senhor, desta campanha, Senhor, que o Senhor venha destruir esta fortaleza na vida do Hudson, Pai. Bem com a fortaleza, Senhor, na vida da Valdineri, Senhor.
bem como a fortaleza na vida da irmã Ivanilda, Jesus, bem como a fortaleza, Senhor, da Enilza, Senhor, do Mateus, do Arthur, Senhor, tu sabe como operar na vida deles, ó Pai. Toda opressão, toda depressão, Senhor, toda ação do maligno sobre a vida da Kelly, Senhor, tu possa agir e operar. Sobre a vida, Senhor, do Mateus Pires, tu tens, Senhor, um chamado em especial e tu podes operar coisas grandes e firmes para a glória do teu nome, Senhor. Restabelece, Senhor, essas vidas, Pai, a cada nome, Senhor, a cada pedido, Senhor, que tiveram, Senhor, o nome escrito, para que a tua igreja ora e interceda, alcança com poder e glória, Jesus, e que o teu nome seja glorificado, Senhor. Restabelece, Senhor, as forças para a glória do teu nome, Jesus. E alcança, Senhor, e fortalece a tua igreja em tua presença, a cada um dos teus filhos, Senhor, bem como a viagem do irmão Paulo Gilberto, a irmã Elisângela, Senhor, e os seus familiares, Senhor, guarda-os, Senhor, lá no sul, ó Pai, em nome de Jesus, e abençoa, Senhor, o irmão Rodrigo, Senhor, que nesse dia fez mais um ano de vida, Pai. Dá força para ele, dá graça, e que se cumpra, Senhor, o teu projeto e os teus propósitos sobre a vida deles, Pai. Em nome de Jesus te pedimos, e em nome de Jesus te agradecemos, Pai. Aleluia. Bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres, em nome de Jesus. Amém. E a vitória é nossa, em nome de Jesus. Amém.